Fala, meu povo da opinião esportiva. Vídeo de hoje para falar dos campeões da CONCACAF, os campeões da CONCA Champions. Fizemos um vídeo para falar dos campeões asiáticos, africanos, dos europeus. Na temporada passada fizemos da Libertadores. Faremos este ano atualizado com quem ganhar no Centenário de Montevidéu. Não falaremos da Oceania porque foi só o Auckland, foi o primeiro campeão, foi o primeiro torneio. Já expliquei isso ao longo do resumo semanal, mas a Oceania resetou tudo, né? É um torneio novo, que é o principal, que não tem como se classificar, vai ser sempre fixo aqueles 8 times, e dali sai um integrante para o campeão, para o Mundial de Clubes. Esse ano a CONCACAF foi vencida pelo Toluca, mas já tivemos alguns outros times vencendo, muitos mexicanos. E se você já acompanhou os outros vídeos, você sabe como funciona. Se você nunca viu um vídeo desse aqui no canal, seja muito bem-vindo. Basicamente, a gente pega todos os campeões, quem tem menos títulos para quem tem mais títulos. Em caso de empate, o mais recente aparece primeiro. Nos europeus e sul-americanos, a gente coloca o uniforme que os times conquistaram. Não tem essas estatísticas muito fáceis de se achar na América do Norte, na América do Norte, África e Ásia. Na Ásia, por exemplo, teve time que não encontrei o escudo. Aqui teve um que eu encontrei no site alemão e eu não sei nem se é o escudo certo desse time, mas foi o único lugar que eu consegui encontrar alguma coisa. Então é muito difícil encontrar informações em alguns sites de alguns times, principalmente os times caribenhos são muito complicados. Mas vamos com o conteúdo aqui para você ver. 2022, última vez que um time da MLS foi campeão, Seattle Sounders 5-2 no Pumas do México. Alguns desses jogos, por exemplo, esse do Seattle Sounders, é um placar agregado. Em outros, é jogo único, né? Mas tá o placar... Vamos chamar de placar agregado para ser mais fácil, né? Em 2023, o Leão venceu por 3-1 o Los Angeles FC. Lembrando que o Leão não jogou o Mundial de Clubes, mesmo tendo a vaga, porque é o mesmo dono do Pachuca. O mesmo Los Angeles FC já havia perdido a final em 2020 para o Tigres, aquele mesmo que venceu o Palmeiras no Mundial de Clubes. O LA Galaxy, esse sim o time que o Beckham jogou, né, o Los Angeles mais famoso, venceu por 3-2 o Olímpia de Honduras, sendo essa a segunda vez que um time da MLS foi campeão. Em 99, o Necaxa, do México, venceu por 2-1 a Alajuelense, da Costa Rica. Primeira vez que o time americano foi campeão, DC United em 1996 ao vencer o Toluca do México por 1-0. Primeiro time que não é nem mexicano nem americano aparecendo na lista, o Cartaginés, campeão em 94 contra o Atlante do México. Cartaginés, que é da Costa Rica. O mexicano Puebla foi campeão por 4-2 contra o Polis, da Trinidad e Tobago, em 91. O Violet, do Haiti, venceu por WO o Guianais, da Guiana Francesa. Essa final não aconteceu. Os times não... O Guianás não conseguiu ir para o Haiti, não conseguiu achar datas, foi uma confusão. E acabou que o Violet foi decretado o grande campeão daquela temporada. Em 1979, o Deportivo Faz foi o grande campeão, vencendo no agregado por 8-2 o Young Colombia de Curaçao. Em 1978, o Universidade de Guadalajara foi declarado campeão, juntamente com 3 times. A gente vai falar desses outros 2 times aqui ao longo do vídeo. Basicamente, também problemas de datas, não conseguiram fazer os times jogarem. Como ninguém desistiu, os 3 que iriam jogar, os 3 não conseguiram ter datas, a CONCACAF deu o título para os 3, e esse é o único título do Universidade de Guadalajara em toda a sua história. O Águila venceu em 1975 o Robin Hood do Suriname por 8-3. O Atlético Espanhol venceu em 75 por 5-1 o Transvaal, também do Suriname.
O Transvaal também perdeu para o Municipal da Guatemala em 1974 por 4-2. O Aliança de El Salvador venceu por 9-5 o Young Colombia de Curaçao. O Haitém venceu por WO o Chivas de Guadalajara em 1963. Mais um WO, né, da competição. A gente vai ter outros ao longo daqui. E é algo muito, mas muito comum no campeonato da CONCACAF, principalmente nos anos 60 e 70. Os campeonatos não acabavam ou tinham mais de um campeão. Era uma confusão. Outro time daquele triangular de 78 cancelado, a gente já falou do... Qual é o nome do espanhol? Do Universidade de Guadalajara. A gente teve o Comunicaciones da Guatemala, também foi o campeão naquela temporada. O Chivas de Guadalajara venceu esse mesmo Comunicaciones em 1962 por 6-0 e venceu o Toronto nos pênaltis em 2018. Toronto do Canadá. O Atlante foi bicampeão. Venceu em 61 o Robin Hood do Suriname e venceu em 2009 o Cruz Azul do México. A Alajuelense venceu por 4-2 o Transvaal do Suriname e em 2004 fez a única final entre times do mesmo país na Conca Champions que não foram mexicanos. A Alajuelense da Costa Rica enfrentou o Deportivo Saprissa, também da Costa Rica. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal, mas se você achar, se você pesquisar, você consegue achar, que é as finais entre times do mesmo país. Esse vídeo ele é uma preparação, para você ter uma ideia, da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras de 21. Então é um vídeo de 5 anos atrás, mas a gente traz informação, traz os dados dessa partida entre a Alajuelense e Deportivo Saprissa. O Olímpia de Honduras também é bicampeão. Venceu em 1972 o Robin Hood do Suriname, que inclusive, se eu não me engano, é o maior vice-campeão da história do torneio, sem ter conquistado. E não só isso, é o maior vice-campeão da história, o Robin Hood. Ele chegou 5 vezes na final e perdeu as 5 finais que disputou. Nenhum outro time no continente tem tantos vice-campeonatos quanto o Olímpia. Aqui na Libertadores a gente tem o Boca Juniors com, acho que, se não me engano, tem 6 finais perdidas. Se eu não me engano, são 12 finais, 6 títulos, 6 vices. Se não, o Peñarol, de certeza, tem 5 igual o Robin Hood, mas ganhou outras 5, né? E em 88 venceu o Defensa da Trindade e Tobago. Defensa Force, que é o terceiro time daquele 78, Universidade de Guadalajara, Comunicaciones e Defensa Force, mas ele ganha, diferente dos outros dois, novamente o título de 85 ao vencer o Olímpia por 2-1. Posteriormente ele vai perder um outro título para o Olímpia, como a gente já viu, né? O Transvaal do Suriname é o único time sul-americano a ganhar o campeonato. Vale lembrar que o Suriname faz divisa com o Brasil, caso você não se lembre. Ele é um país do nosso continente, da América do Sul, mas ele acaba jogando por questões logísticas, né? A gente tem a divisa dele com a América do Sul, é a floresta amazônica, então é muito mais fácil para ele, né? Antigamente, quando não se tinha aviões, era muito mais barcos, né? Barcos e ônibus, ele jogar contra os caribenhos. Então por isso que ele entra com o CACAF. O Transvaal foi campeão em cima do Saprissa em 73 e em cima do Atlético Marte de El Salvador em 81. O Toluca venceu em 68 por WO contra o Aurora da Guatemala. Esse é o time que eu acho que o escudo está totalmente errado, que é o Aurora. Eu achei no site alemão falando sobre o time da Guatemala, foi o que eu consegui encontrar. Esse é o suposto escudo do Aurora. O Atlético Moreira em 2003 por 4-3 e é o atual campeão. O Toluca venceu este ano nos pênaltis a equipe do Tigres. Deportivo Saprissa venceu em 93 um quadrangular final que teve o Leão como vice. Venceu em 95 um outro quadrangular que teve o Municipal como vice. Em 2005 venceu o Pumas por 3-2 e essa é a última vez que um time fora do eixo MLS e fora do eixo MLS e Liga MX a ser campeão
não é a última vez que um time fora do eixo vai jogar a final. E por que eu falo fora do eixo MLS e Liga MX e não Estados Unidos e México? Porque a gente tem os canadenses fazendo finais. Mas esses canadenses que estão chegando à final não vieram via Campeonato Canadense. Vieram via MLS. E jogam a MLS, não jogam a Premier League do Canadá. Então, por isso. Mas esse é o último título. Então, desde 2005. E fica pior quando a gente olha que da MLS mesmo é só o Seattle Sounders. Então, nos últimos 20 anos, são 19 títulos do México contra um dos Estados Unidos e nenhum outro país conseguiu mais vencer. O Pumas do México venceu em 1980 um triangular final que teve o Broncos de Honduras sendo vice-campeão. Detalhe que o Broncos, o mascote, é um puma. Então seria o Pumas de Honduras contra o Pumas do México. Pumas contra Pumas. Em 82, vence o Robin Hood por 3-2. E em 89, vence o Pinar del Rio de Cuba por 4-2 também. O Monterrey vai vencer em 2011. É dos multicampeões o mais recente, o último a conquistar o primeiro título. Ele ganha em 2011 do Real Salt Lake, da MLS, de Salt Lake City, Utah. Ganha em 2012 e 2013 do Santos Laguna, faz em sequência as duas finais. Em 2019, vence o Tigres do México. E em 2021, vence o América do México, sendo essa a única vez que o América do México perdeu uma final de CONCACAF Champions Cup. O Pachuca vence em 2002 o Atlético Moreira, vence em 2007 o Chivas de Guadalajara, vence em 2008 o Saprissa, e essa sim é a última vez que o time fora do eixo MLS e Liga MX chegou à final, que a gente viu que o título foi em 2005. Em 2010, vence o Cruz Azul pelo gol fora, 2-2. Vence em 2017 o Tigres do México e vence em 2024 por 3-0 o Columbus Crew dos Estados Unidos. O Cruz Azul é loucura agora, tá? O Cruz Azul vence em 69 o Comunicaciones da Guatemala, vence em 1970 um triangular final sem vice-campeão, tá? Você pode ver que tá WO triangular final porque os dois desistiram no triangular. Para pegar aqui os times certos para falar para vocês, o Desportivo Saprissa da Costa Rica e o Transvaal do Suriname desistiram. Mas o Cruz Azul, diferente do time da Universidade de Guadalajara em 78, 8 anos depois, que os três vão insistir, talvez, muito provavelmente aprendendo com o que aconteceu em 70, o Cruz Azul bateu o pé de que não estava desistindo do campeonato, que queria jogar. O Transvaal e o Saprissa não tinham datas, não tinham como fazer esses jogos acontecerem. O Cruz Azul foi considerado bicampeão continental na ocasião. Em 71, o Cruz Azul vence o hexagonal final contra a Alajuelense. Em 1996, um quadrangular final contra o Necaxa. Em 97, vence o LA Galaxy por 5-3. Vence o Toluca em 2014 por 1-0. E ano passado vence por 5-0 o Vancouver Whitecaps. Curiosidade, esse jogo acontece no mesmo dia do 5-0 do PSG em cima da Inter de Milão. Então, as duas finais continentais daquele dia foram goleadas de 5-0. O América do México foi o primeiro a chegar a 7 títulos, é o maior campeão, entre aspas. Se a gente olhar no site da CONCACAF, em alguns sites, vamos botar o Cruz Azul porque ele tem um vice a mais. Então ele conquista 7 títulos e chega 9 vezes à final, né? Ele vai perder em 2009 para o Atlante e 2010 para o Pachuca. E o América só perde para o Monterrey. Mas o América do México foi campeão em 77 contra o Robin Hood do Suriname. Em 87 contra o Defense Force da Trindade e Tobago. Em 1990 do Pinar del Rio de Cuba. Em 92 da Alajuelense da Costa Rica. Em 2006 o Toluca do México. Em 2015, o Montreal Impact do Canadá, primeira vez que um clube canadense chegou à final. Em 2016, o Tigres do México por 4-1. O Canadá chegou 3 vezes à final, mas nunca conquistou, né? Você notou isso aqui ao longo do vídeo. Então, a gente teve de países campeões aqui, são 41 títulos para o México, 6 títulos para a Costa Rica, 3 títulos para os Estados Unidos, que é também o mesmo número de títulos de El Salvador, 2 títulos para o Suriname, Guatemala, Honduras, Trindade e Tobago e Haiti, com
Canadá, Cuba e Curaçao sendo os 3 países que chegaram à final, mas não foram campeões. Então é muito... A história recente mostra uma grande força dos clubes canadenses e americanos de conseguirem bater de frente com os mexicanos, fazendo finais, sendo até, como o próprio Seattle Sounders, campeão na única vez que isso aconteceu, mas conseguindo bater um título ali. Mas, historicamente, os Estados Unidos está atrás até da Costa Rica, que tem 3 títulos com o Saprissa, 2 com o Alajuelense e 1 com o Cartagenes. É o país mais dominante dos continentes aqui. A gente viu nos outros vídeos. A gente tem a Espanha como mais dominante na Europa, mas muito por conta do Real Madrid. A gente tem na África os 2 maiores campeões sendo egípcios. Há um domínio coreano surpreendente na Ásia, mas que também tem times árabes e japoneses ganhando títulos ao longo de toda a história. Aqui é basicamente dos anos 2000 para cá, porque essa dominância não é tanta no século XIX. A gente vai... Eu não parei para fazer essa conta, né? Mas se a gente pega dos anos... Nesse século, 2002, porque 2001 não teve edição. De 2002 para cá, são apenas 3 vezes que um time mexicano não foi campeão. E apenas uma única vez, em 2004, que nem sequer chegou na final. Porque o Saprissa ganha do Pumas, o Seattle Sounders ganha do Tigres, do Pumas também. O Pumas perde as 2 finais, né? Perde pro Seattle Sounders e perde pro Saprissa. Em 2004, o Monterrey é o que vai melhorzinho, cai na semifinal contra os costarriquenhos. Então é isso. Esse é o penúltimo vídeo dessa série do ano. Mas você pode ver a série do ano passado que a gente tem da Libertadores. É o vídeo mais recente. Libertadores vai demorar até a final. Então você consegue ver. É no mesmo molde aqui. Vai mudar só a capa, porque essa aqui é a capa do ano atual. Mas é isso. Se inscreva no canal, siga a gente em todas as redes sociais. Vejo você na próxima e falou!